eu quero fazer umas apresentações aqui. Eu preciso explicar para os irmãos essas apresentações. Olha só, essa semana agora, completou 3 meses que eu estou aqui pastoreando essa igreja. Completaram 3 meses. Como os irmãos sabem, né? Os irmãos que já são daqui, já da casa. Eu morava em Caldas da Rainha, nós ajudávamos nosso pastor presidente lá na igreja sede. Depois nós fomos para a igreja em Nazaré e ficamos auxiliando o pastor José Luiz lá. E 3 meses depois nós estávamos nos organizando para mudar aqui para a região norte, mais precisamente para Paços de Ferreira, na região do Porto, quando eu recebi o direcionamento do nosso pastor para assumir a igreja aqui na cidade de Braga. E, irmãos, eu já pastoreei algumas igrejas ao longo da minha trajetória ministerial. E eu entendo que ninguém, irmãos, faz nada sozinho. Nós precisamos de equipe, de líderes que auxiliem a obra de Deus. Imagina o seguinte: Jesus é o Deus que se fez carne, o Deus que tomou forma humana, se fez homem. Jesus, ele tinha o poder de acalmar tempestades, com uma palavra fazer com que os eventos climáticos mudassem. Jesus que tinha o poder de ressuscitar gente morta. Mas sabe o que ele fez quando ele foi começar o ministério dele? Montou uma equipe. Ele montou uma equipe. Ele escolheu pessoas para falarem assim: olha, vocês vão me auxiliar no meu ministério. Então, se Jesus, o Filho de Deus, que ressuscitava mortos, ele montou uma equipe para auxiliá-lo, é mais eu, né? Que não sou nada. Então, irmãos, nós vamos levantar aqui uma equipe de líderes de departamentos que vão nos auxiliar nos departamentos da igreja, porque nós entendemos que a igreja funcionando com departamentos, ela tem uma dinâmica melhor, um funcionamento melhor. Então, conforme eu for anunciando aqui, eu vou pedir que os líderes que eu for falando o nome, que subam aqui no púlpito. E depois nós vamos fazer uma oração por todos esses líderes. Por exemplo, quando eu assumi a igreja aqui, alguns já estavam liderando. Então, muita gente eu não vou mexer. Muita gente vai continuar fazendo aquilo que já estava fazendo. E lembrando, irmãos, que essa equipe aqui, um detalhe importante, é que essa equipe aqui são os que vão trabalhar durante o ano de 2026. Então, até o final desse ano, é essa equipe que vai estar trabalhando, esses irmãos que vão estar na liderança. Quando encerrar o ano, a gente vai fazer algumas modificações, vamos fazer algumas mudanças, colocar novos líderes, ou não. Por quê, pastor? Porque às vezes a pessoa está até fazendo um bom trabalho, mas a gente quer dar oportunidade para outras pessoas também trabalharem, também liderarem, tá bom? Então, a gente avisa isso de antemão. Às vezes a pessoa, por exemplo, ela se desgasta no ministério, determinado departamento, a pessoa fala assim: pastor, esse ministério, esse ano que vem eu não queria mais continuar, porque a gente sabe que é desgastante, tá, o trabalho. Principalmente, o trabalho do ministério infantil, né? Trabalhar com crianças é algo desgastante, né? Nós aqui não tínhamos um departamento infantil, pelo menos agora que eu assumi não tinha. Vamos ter agora uma salinha para as crianças, nos cultos, enquanto tiverem aqui a palavra, né, ministrando a palavra, as crianças vão para lá, vão ter uma ministração também, tá?
para que os nossos irmãos venham e possam deixar os seus filhos lá sendo ministrados. Mas, para a gente ganhar tempo, quero chamar aqui nosso irmão diácono Pedro. Ele é polivalente, né? Então ele está na liderança dos jovens, está na liderança da equipe de mídia e do Ministério de Louvor. Quero também chamar aqui, sobe aqui, as nossas irmãs que são líderes da CIB. Nossa irmã diaconisa Fabiana e a nossa irmã diaconisa Suelen, que estão na liderança das irmãs, das mulheres. O presbítero Gessé, na liderança dos varões. Ele já vinha trabalhando com os varões, vai continuar aí pelo menos mais um ano, até o final do ano. E já vou adiantar, mês que vem, dia 28 de março, nós vamos fazer aqui um encontro dos homens de honra. Só que é proibido a entrada de mulheres. São só homens. Encontro dos homens de honra. Líder do Ministério Infantil, nossa irmã diaconisa Maeli. Então, cada líder vai montar a sua equipe, né? Vai ter pessoas que vão auxiliar. Como eu disse, ninguém trabalha sozinho. Os líderes da recepção, nosso irmão diácono Gilvan, nossa irmã Suelen, já está aqui. Irmãos, esse próximo sábado nós vamos ter o nosso primeiro encontro de casais. Quem ainda não fez a sua inscrição, ainda dá tempo. Hoje é o último dia hoje, para fazer a inscrição, porque aí nós temos a semana para organizar conforme a quantidade de casais inscritos. O valor da inscrição é 15 euros por casal. Isso dá direito ao jantar, tá bom? A ministração. Então, no final, se você ainda não fez a sua inscrição, vai ter ali nosso irmão diácono Gilvan, nossa irmã diaconisa Suelen, para anotar o seu nome. Anote o seu nome, deixe o seu contato, para que você possa fazer a sua inscrição. Só que esse, irmãos, que vai acontecer sábado, é o primeiro. Por quê? Porque nós vamos fazer pelo menos mais 2 encontros de casais ao longo de 2026. Vai ser um provavelmente no mês de junho, dia 13 de junho, que é dia dos namorados no Brasil, dia 12. Nós vamos fazer um aqui em junho e outro mais para o final do ano, com temas específicos, tá? Falando sobre sexualidade, comunicação no casamento. Esse agora vai ser sobre finanças. E quem vai estar liderando a organização desses eventos é o pastor Jorge Bispo e a missionária Cláudia. Venham aqui, por favor. Vão estar na liderança do encontro de casais. Subam aqui. A tesoureira é nossa irmã diaconisa Sara. Secretária, a irmã Thaís não veio, vai trabalhar na secretaria da igreja. E eu quero também colocar aqui como segundo dirigente dessa igreja. Ou seja, eu sou o pastor que fui empossado aqui como pastor dessa igreja, mas na minha ausência, irmãos, eu não estou aqui. Aconteceu algum imprevisto, alguma coisa, eu não estou aqui presente. Presbítero Adonias, vem cá, querido, como segundo dirigente dessa igreja. Bem? Vamos ficar de pé, queridos? Essa é a nossa equipe de trabalho de 2026. Provavelmente alguns outros departamentos vão surgir ao longo do ano. Assistência social, nós vamos fazer alguns outros eventos, alguns outros departamentos. E esses são os nossos irmãos que vão nos auxiliar em 2026. Vamos orar por eles. Pastor Osiel, só faz essa oração, pastor, por gentileza.
A paz do Senhor, irmãos. Estenda as tuas mãos para cá, vamos orar por esses servos do Senhor. Pai Celestial, graça te damos, ó Deus, na noite deste dia, por estarmos aqui na tua casa, Senhor, te adorando e bendizendo o teu nome. E nesta oportunidade, ó Deus, queremos apresentar esta equipe de trabalho que fora selecionada, Senhor, certamente com a tua direção, para estar auxiliando o teu servo, Senhor, nesta casa. Ó Deus, que tu venha adestrar a mão dos teus filhos para estarem realizando um bom trabalho. Não permita, ó Deus, que nenhum impedimento, não permita, Senhor, que coisa alguma contrária venha nos atrapalhar, Senhor, de exercer um bom trabalho na tua casa, mas que seja o Senhor o abençoador de cada um deles, para que através da vida deles outras vidas sejam abençoadas e que o teu nome seja exaltado neste lugar. Bendito seja o Senhor para sempre. Bendito seja o Senhor na vida do teu servo pastor Paulo, assim como na vida de cada um que agora integra esta equipe. Seja o Senhor louvado em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. E vamos trabalhar. Amém? Glória a Jesus. Querido, aproveitando que você está de pé, um minutinho, vamos ler Atos 1. Só 2 versículos. Atos capítulo 1, que foi a leitura oficial da noite. Versículo 21. Atos capítulo 1, versículo 21. 21, 22, 23. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João, até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-se-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Amém. Pode sentar, queridos. Meus irmãos, interessante, Matias, ele não aparece nos evangelhos. O nome Matias, o personagem Matias, não é citado em nenhum dos outros evangelhos. Mas esse texto que a gente acabou de ler aqui vai nos dar algumas informações muito interessantes sobre Matias. Porque quando Jesus ressuscitou e subiu ao céu, eles se reuniram para orar. O texto que a gente leu aqui no início, a gente leu desde do versículo 11, vai dizer que Jesus subiu. Olha aqui essa cena, ó. Jesus subiu diante deles. Eles estavam no Monte das Oliveiras. E aí Jesus foi, sumiu numa nuvem. 2 anjos aparecem, falam assim: varões galileus, por que vocês estão atônitos olhando para o céu? Porque o Cristo que vocês viram ser aceito no céu, ele há de vir, assim como para o céu o vistes ir. E aí Jesus sumiu, e eles falaram assim: bom, vamos orar. Ele falou que a gente precisa ficar em oração esperando o Espírito Santo. Eles descem do Monte das Oliveiras, se reúnem num lugar. Imagine
como se fosse aqui uma igreja. O versículo 15 de Atos 1 vai dizer que era aproximadamente 120 pessoas. 120 pessoas reunidas num lugar como esse, orando. E, de repente, passando ali alguns dias, que eles estavam nesse propósito de oração, se reunindo todos os dias, Pedro, como um líder, se levanta e fala assim: irmãos, nós precisamos levantar alguém que assuma o apostolado no lugar de Judas. Porque vocês sabem que Judas, como estava profetizado a respeito dele, se matou, ao ponto dele ser partido no meio, suas entranhas caíram, e isso já estava profetizado, mas a profecia também diz que outro assuma o seu bispado. E aí o critério que eles escolheram, que eles adotaram, precisa ser alguém que esteja convivendo conosco. Foi o texto que a gente leu. Convivendo conosco. Que seja alguém. Versículo 21. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco. Precisa ser alguém que caminha com a gente. Alguém que está aqui lado a lado. Mas ele caminha desde quando? Desde o batismo de João. Ou seja, desde quando Jesus foi batizado lá por João, até agora, quando ele foi assunto ao céu. Tem que ser alguém que caminhou com a gente. E eu fiquei pensando que Matias, ele estava lá no início. Bom, Sandro, ele estava lá no início. Ele viu quando João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele começou a seguir Jesus. Em Lucas capítulo 10, versículo 1, vai dizer que Jesus, ele chamou 70 homens e comissionou esses 70 para irem de 2 em 2, de cidade em cidade, pregando o evangelho nas cidades que ele ia depois. Sabe quem estava no meio desses 70? Matias. Matias estava lá. Matias fez parte da primeira comitiva, do primeiro envio de discípulos. Ele pregou nas cidades. Matias estava envolvido no projeto. Eu não sei, a Bíblia não vai falar, a Bíblia não cita ele em outros lugares, mas talvez Matias tinha uma expectativa de falar assim: olha, eu vou fazer parte da equipe. Olha, já estou aqui nos 70. Não, eu vou estar lá junto. Não, estou aqui. Mas aí, Mateus capítulo 10, verso 1, vai dizer que Jesus, depois de orar a noite inteira no monte, ele passou a noite em oração. Ele desce do monte e ele fala assim: eu vou montar a minha equipe. E daqueles 70, ele escolhe 12. 12. Os 12 que estavam lá, caminhando com Jesus, que Jesus chamou na pesca: Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Natanael. Estavam lá. Tiago, filho de Alfeu, Iscariotes, Judas. Matias podia falar assim: eu não fui escolhido. Quer saber? Eu vou embora. Vou para casa, vou voltar para minha família. Estou seguindo esse homem aqui. Já fui pregar de cidade em cidade. Fiz o que ele pediu. Fui lá, obedeci a ordem. Fui enviado. Voltei. E agora, ele não me escolheu. Mas Matias resolveu caminhar. Resolveu falar assim: não, eu não faço da equipe principal,
Mas o que eles precisarem, eu estou aqui. Isso me dá margem para começar a pensar o seguinte: quando Jairo chega lá e fala assim: Senhor, a minha filha está terrivelmente doente, vá na minha casa. E aí Jesus vai andando e a multidão começa a pressionar Jesus. E aí os discípulos, os apóstolos estão ali do lado, tentando fazer a segurança de Jesus. Sabe quem estava lá no meio? Matias. Estou aqui. Estou aqui. Se precisar de mim, estou aqui. Matias presenciou a mulher sendo curada. Matias estava lá no meio. No dia que Jesus pregou, e no final do culto, no final da pregação, Jesus multiplicou os pães e os peixes. Sabe quem estava lá no meio? Matias. Ele convivia. A Bíblia não vai dizer, mas aí a minha mente de pregador começa a imaginar. Quem sabe os discípulos lá reunidos assim, Jesus está lá pregando, e os discípulos, os apóstolos, estão falando assim: rapaz, está ficando tarde. Jesus, daqui a pouco vai terminar a pregação, esse pessoal vai estar com fome, vai ficar de noite. Aqui não tem luz elétrica, não tem padaria, não tem sinal mágico aqui, não tem pingo doce. Talvez Matias apareça e fale: pessoal, estão precisando de alguma coisa? Posso ajudar? Posso ajudar de alguma forma? Não, Matias, a gente está vendo uma coisa aqui. Matias estava lá presente, convivendo com eles. Convivendo. Irmão, a obra de Deus, ela é realizada por pessoas que se dispõem. A obra de Deus é realizada por pessoas que falam: eis-me aqui. Usa-me, Senhor. Faz a tua vontade. Estou disposto. Estou disposto. Vou contar uma história rápida. Eu aceitei Jesus na Assembleia de Deus de Madureira aos 7 anos de idade. Fui com a minha mãe. Minha mãe começou a frequentar a igreja. E eu comecei a frequentar a igreja com ela. Eu fazia parte do conjunto dos Cordeirinhos de Cristo. Cantava nas crianças. Sabe a partinha? Ó, aí todo mundo. Minha adolescência, até os 18 anos, na igreja. Assembleia de Deus de Madureira. Fui presidente de mocidade. Se você sabe o que é isso, você está denunciando a sua idade. Presidente de mocidade. Aí 18 anos eu conheci a minha esposa. Uma jovem da igreja. Pensa numa jovem de parar o trânsito. Só que tinha um detalhe: ela era de outra igreja. E aí, meu irmão, começamos a namorar. Ela falou assim: eu não vou sair da minha igreja. Eu falei: eu também não saio da minha. Desde os 7 anos de idade, congregando no mesmo lugar, músico na igreja, líder de jovens. Ficamos nisso, um ano namorando, ela na igreja dela e eu na minha. Mas aí, irmão, eu com os 4 pneus arriados, eu falei: Deus falou comigo. Vou para a igreja da minha namorada. Só que, irmão, a igreja que eu congregava, nós tínhamos mais de 150 membros. Quando eu cheguei na igreja dela, tinha 6 pessoas. E aí fui para lá. Cheguei no pastor, falei: pastor, conta comigo. Conta comigo, estamos aqui para trabalhar.
Ei, pastor Josias. Começamos a trabalhar junto, pegando firme. A igreja foi crescendo. Eu era professor de escola dominical. Aí noivei, fiquei noivo. Aí um dia, chega o pastor Josias assim na igreja e fala assim: irmãos, a igreja já tinha umas 70 pessoas. O pastor Josias fala assim: irmãos, nosso irmão Denis e a irmã Cleide mudaram para uma cidade vizinha aqui. E nós não temos igreja lá, mas eles falaram que querem continuar no nosso ministério. Queria saber se tem algum presbítero, algum pastor aqui, algum evangelista que aceita ir lá, abraçar os nossos irmãos, começar um trabalho lá. E eu lá do fundo da igreja fiz assim, ó. Bom, eu tinha 20 anos. Meu filho tem 20 anos. Eu era ele assim. Só um pouquinho mais gordo. E aí eu fiz assim com a mão, lá no fundo. Aí o pastor fez que não me viu e falou assim: tem algum presbítero, algum evangelista que queira ir lá começar o trabalho com os nossos irmãos? E eu estou lá no fundo assim. Aí o irmão Joãozinho, estava na porta, ele ficava na porta, era o porteiro da igreja. Falou: pastor, o irmão Paulo. Aí todo mundo fez assim, ó. Eu estava com a mão levantada. Aí ele falou assim: me procura no final do culto. Aí quando terminou o culto, ele falou assim: Paulo, você entendeu o que eu perguntei? É para começar uma igreja. Eu falei: eu entendi, pastor. Eu entendi. Eu falei assim, ó, mas se o pastor me permitir, a gente começa lá a igreja lá. Porque eu trabalhava de recepcionista no hospital. Eu falava: eu saio 5 da tarde, pego o ônibus, vou lá para a cidade. Vou lá, começo o culto. Eu falei: se o senhor me liberar o meu dízimo e o dízimo da minha noiva, a gente aluga um ponto, aluga um salão e começa o trabalho. Ele olhou para mim e tipo assim: não tem tu? Vai tu mesmo? Ou vai? E a gente começou, irmão. Irmão, pensa o seguinte, ó. Umas 30 cadeiras. 30, 40 cadeiras. Tudo vazia. Cadeira branca, de plástico. Uma mesinha. E aí, começar o culto. Eu, aqui, a minha noiva, que agora é minha esposa, o irmão Denis e a irmã Cleide. Eu falei: irmão, vamos começar o culto. Vamos cantar 5 hinos da harpa. Aí começava. Nós abrimos, nós fechamos e cantava. E terminava, eu falava assim: agora a minha noiva vai dar um testemunho. Ela ia lá, falava. Agora o irmão Denis, agora a irmã Cleide. Aí eu olhava para o relógio. O culto tinha começado às 7 horas, era 7h30. Eu falei: agora eu vou pregar. Irmão, e pregava como se eu estivesse em Camboriú, irmão. E aí chega um senhor e fala assim, chega no final do culto, ele chegou e falou assim: quem que é o pastor da igreja? Aí eu falei: é aquele ali, ó. Aí me apontaram. Imagina, você chega, quem é o pastor da igreja? Aquele ali, ó. Aí ele chegou, olhou assim para mim e falou assim: a minha esposa, ela está em casa com a coluna travada. Ela não consegue levantar, sente muita dor. Você podia ir lá fazer a oração? Eu falei: vamos agora. E aí fui lá, irmã Cida estava na cama, e eu orei por ela. Irmão, é bom começo, a gente tem tanta fé.
A única coisa que a gente tem é fé. Eu orei, falei, seja curada. Peguei na mão dela e puxei a mulher. Aí ela sentou na cama, ficou em pé e falou, vou fazer um café. Aí até eu falei, aleluia. Irmão, esse irmão Walter, que era o esposo dela, trouxe tanta gente para essa igreja. Porque ele saiu falando, veio um pastorzinho aqui, orou pela minha mulher ficou curada. E o negócio começou a correr, e lá no bairro, e as pessoas começaram a chegar. 4 meses, tinha 40 pessoas. Hoje, até hoje, essa igreja, eles compraram um terreno, construíram uma igreja, tem um templo próprio, mais de 20 anos depois. E o pastor da igreja é o irmão Walter, é o pastor Walter. E a irmã Cida, são os pastores da igreja. A obra de Deus conta com pessoas que se dispõem. A obra de Deus é feita com pessoas que falam, conta comigo, eis-me aqui, o que eu posso fazer? O que eu posso ajudar? Sabe o que é mais interessante? Eu posso ler esse texto e conjecturar. Quando Pedro falou assim, precisa ser alguém que conviveu conosco desde que Jesus foi batizado até quando ele subiu ao céu. Dos 120, gente, tem alguém aqui? Levanta 2 mãozinhas assim, ó. Eu, Matias e José Justo. Aqui o texto, José Justo. Os 2 estavam lá, estavam presentes na reunião. E aí o texto vai dizer que lançaram sorte entre os 2. Mas o versículo 26 vai explicar que esse lançar sorte foi uma votação. Aqui. E por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Vamos fazer uma votação. Eu não sei se foi com a mão levantada, não sei se foi no papelzinho, no pergaminho. Fizeram uma votação e escolheram Matias. Matias foi escolhido. Agora, sabe por que Matias foi escolhido, irmão? Porque ele perseverou em estar junto. Ele perseverou em continuar ajudando. Matias foi escolhido porque ele entendeu que o seu chamado não dependia do título. Ele entendeu que o chamado dele vinha de Deus e não do título que ele haveria de receber. Agora, aquele homem que lá no começo não foi escolhido para fazer parte da equipe, agora Matias estava sendo apresentado como apóstolo entre os 12. E sabe o que é mais interessante de tudo? Eu vou concluir minha mensagem. É que quando João recebe a visão do Apocalipse, lá em João capítulo 21, versículo 14, que ele vê a cidade santa, Nova Jerusalém, ele fala assim, e a cidade tem 12 fundamentos, 12 colunas, e em cada coluna tem o nome dos 12 apóstolos. Sabe qual é o nome que está lá na Nova Jerusalém? É o nome de Matias. Quando a gente chegar no céu, o nome dele vai estar lá na Nova Jerusalém. E eu quero fazer 2 orações aqui essa noite, 2 convites. Cadê o ministério de louvor aqui? O primeiro convite que eu quero fazer, para nós orarmos e irmos para as nossas casas. Eu quero saber se você que está aqui hoje, que você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você ainda não confessou Jesus como seu Salvador, ou você
já andou com Jesus, mas se afastou da presença de Deus? Ou se você quer renovar sua aliança com Deus, se você quer tomar essa decisão, mas de onde você está? Só você fazer assim, ó, um sinal com a sua mão assim, ó. Um ato de decisão, dizendo assim: eu quero tomar essa decisão de entregar minha vida a Cristo, de renovar minha aliança com o Senhor. E você sabe que você precisa. Você sabe que você já caminhou, você já andou, você já serviu, mas por algum motivo as circunstâncias fizeram você se afastar da presença de Deus. Mas o Senhor te trouxe aqui, os ventos do Espírito Santo te trouxeram aqui a esse lugar, para que você possa tomar a decisão mais importante da sua vida, a decisão de caminhar com Deus. Quer tomar essa decisão hoje? É só fazer assim, um sinal, um ato de dizer: eu quero, eu aceito, eu renovo a minha aliança, eu volto para a presença de Deus, eu volto para os caminhos do Senhor. Onde está você? Eu não vou insistir muito. A Bíblia diz que a salvação, o reino de Deus, é como um homem que comprou um terreno e descobriu um tesouro escondido nesse terreno. Ele descobriu que tinha uma terra que tinha um tesouro escondido. E ele então vendeu tudo o que ele tinha para comprar esse terreno. Assim é a vida com Deus. É um tesouro escondido que você só vai descobrir a preciosidade do que é andar com Deus e depois morar na eternidade com Ele, se você tomar uma decisão. Tem alguém aqui essa noite que quer tomar essa decisão? Faz um sinal com a sua mão. Deus abençoe a sua vida. O segundo convite que eu quero fazer, e eu vou pedir para que a igreja se coloque de pé. O segundo convite que eu quero fazer é para que você que quer dizer para o Senhor: Senhor, conta comigo. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero, Senhor, ser usado por Ti. Se você quer tomar essa decisão hoje, de falar: Senhor, me usa. Porque lembra, tudo faz parte de uma decisão. Tudo faz parte de um voluntariado. Tudo faz parte de alguém que tomou a decisão de falar: Senhor, eu estou disposto e disponível. Se você quer tomar essa decisão, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Senhor, eu estou disposto, Senhor, a fazer a Tua vontade, a fazer, Senhor, a Tua obra. O Senhor me usar naquilo que o Senhor quer e precisa que eu seja usado. Se você quer tomar essa decisão, sai do seu lugar e vem aqui. Nós vamos orar. Glória a Deus. Pastor Jorge, vem cá. Faz essa oração. A paz do Senhor para todos. Todos os obreiros, estenda as mãos para cá, para esse povo. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Senhor, mais uma vez, Pai, que nós estamos em Tua presença. Senhor, a Tua palavra já foi pregada aqui neste lugar, Senhor. Senhor, os louvores já foram entoados, Senhor, aqui neste lugar. Senhor, nós rasgamos, Senhor, nossos corações aqui neste lugar, Senhor, no dia de hoje, Pai. Pai, queremos, Senhor, Te agradecer por todas essas bênçãos, por todas essas vitórias, Senhor. Senhor, aqui está o Seu povo, o Senhor que está, Senhor, se prontificando, Senhor, a fazer o Teu querer, a Tua vontade, Senhor. Senhor, a andar contigo, Senhor, todos os dias, Senhor. Senhor, para cumprir, Senhor, aquele versículo que está escrito na Bíblia, Pai.
aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor dos exércitos. Senhor, que os teus olhos estejam atentos sobre eles, Senhor, não deixa que venham desviar nem para o lado, Senhor, e nem para o outro, mas que ele aguarde, Senhor, aleluia, a sua vitória, que eles aguardem, Senhor, o retorno, Senhor, da tua vida, buscar a tua igreja, Pai. Pai, prepara todas as coisas, Senhor. Senhor, nós te pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina por toda a eternidade. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Envia-me. Como dizer não? E como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser